Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Unimed Erechim. Nesse Dia das Mães é um momento perfeito para cuidar de quem sempre cuidou de você. Com o cartão Acesso Fácil, você pode presentear a sua mãe por apenas R$15 mensais. São mais de 280 especialistas para cuidar de quem você mais ama. É só você entrar em contato pelo 99120-2430 e garantir o seu cartão Acesso Fácil para presentear a sua mãe. E também a Unicred Eleva, que cuida da sua saúde financeira, e o Instituto de Olhos Santa Luzia. A sua visão, ela merece profissionais altamente qualificados e também tecnologia de ponta. Agenda a sua consulta através do telefone 3522-2267. E hoje nós vamos falar um pouquinho de uma parte que fica muito exposta e que a gente observa muito nesta época do ano, e também de alguns problemas de saúde que esta época do ano acabam nos trazendo. Nosso nariz, nossa garganta e os nossos ouvidos. E também os procedimentos estéticos aí que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho o nosso rosto, o nosso visual. E quem vai conversar conosco é a doutora Ana Carolina de Oliveira. Doutora, bem-vinda mais uma vez aqui hoje nesse dia especial, né, aniversário de Erechim, filha de Erechim, de uma família que tem feito muito por Erechim. Então, eu te parabenizo em nome de toda a tua família, teu pai que está há mais de 35 anos na medicina aqui em Erechim. Exato, muito obrigada então pelo convite novamente. Eu fico muito feliz em estar aqui falando de uma coisa que eu adoro, que é a minha profissão, ouvido, nariz e garganta. Então, sou médica, né, especialista, e também faço a parte da plástica, rinoplastia e também otoplastia. Pois é, doutora, a gente está iniciando aí esse período de inverno, de frio, e começa aquelas dorzinhas de garganta, o nariz já fica meio entupido, o ouvido começa a dar problema. O que a gente pode dar de dica já de início para as pessoas evitarem esses problemas iniciais? Sim, o principal, assim, a dica que você já pode começar a fazer em casa é aquela dica que, na verdade, não é nada médica, é da avó mesmo. O que acontece? Não sair desagasalhado, sempre com um chinelinho, uma pantufa
pantufa no pé, nada de andar descalço, porque esse tipo de rinite, principalmente que começa agora no frio, é uma rinite vasomotora. Ocorre como? Com a troca de temperatura, o choque térmico. Então, o ideal é a gente não realizar esse choque térmico durante o nosso dia a dia. Essa é a primeira dica, que não é só nossa, mas da vovó também. Mas outra dica é sempre lavar o nariz com soro fisiológico. Você pode lavar ele na sua pia ou até mesmo no banho, pode aquecer ele um pouquinho no micro-ondas, mas o ideal é realizar com soro fisiológico, nunca com água da torneira. Outro problema é a nossa imunidade. Às vezes a gente faz todas essas dicas, mas a nossa imunidade interna ela está um pouquinho baixa. O que a gente pode fazer? A imunidade, na verdade, ela é uma alteração assim, de todo o seu corpo. Ele é um reflexo da sua vida e do seu corpo. Não é só uma vitamina B12, uma vitamina D que está baixa, mas ela é a falta de sono, a falta de uma alimentação correta, ela é a falta também de alguns nutrientes que estão no seu corpo. Então, não é unicamente a gente te avaliar e te dar uma pílula para você melhorar com a vitamina D ou alguma coisa assim, mas você tem que ver tudo que está em torno de você. Então é necessário fazer alguns exames complementares, mas a gente médico, com a parte da imunidade, não seremos capazes de mudar totalmente ela está muito envolvida com o seu dia a dia. Aquelas dores de garganta por repetição, geralmente tem pessoas que passam o inverno inteiro com dores de garganta, trata, volta, trata, volta. Existe uma forma de amenizar esse desconforto todo? Claro, a gente tem essa dor de garganta, que ela vem e vai. A gente tem que analisar se é por conta de uma faringite, que é um tipo de infecção ali da garganta, uma amidalite também pode ser, ou um paciente que tem essa dor de garganta todos os dias, deve ser analisado se, por exemplo, ele não está roncando de noite. O que acontece? A gente ronca, respira pela boca, a nossa saliva resseca e aí a gente fica com essa dor de garganta durante o dia. Uma outra causa de dor de garganta também seria a parte do refluxo, ou seja, aquela sensação de queimação pós-alimentação, ela acaba machucando a nossa garganta e dando essa dor de garganta de repetição. Então, tudo deve ser analisado, não é só uma dor de garganta que eu vou lá e te dar um anti-inflamatório para você tomar e vai melhorar. A gente tem que descobrir sempre a causa desses sintomas. No caso, quando essa dor também, ela acaba inflamando as amígdalas e aquilo incomoda. Muito se falava um tempo atrás de cirurgia para retirar. Ainda se utiliza essa técnica? Sim, hoje em dia, a gente, principalmente em crianças, depois de um ciclo, mais ou menos de 3 a 4 vezes que teve no ano infecção de amígdala, a gente já orienta a fazer a retirada. Mas devido a criança ficar muito exposta aos antibióticos, que é uma sequência de uso de antibiótico terapia para uma infecção que teoricamente não é uma infecção muito grande. Ou seja, depois de um tempo, talvez por uma infecção um pouco mais leve, uma coisa mais, ela não vai conseguir usar o mesmo antibiótico. Então, depois de um tempo, a gente prefere que retire, mas sempre temos que avaliar a idade do paciente, ou seja, menores que 2 anos, só em casos muito raros, dificílimos, mas após essa idade já pode retirar as amígdalas tranquilamente. Nosso organismo sente falta quando a gente retira elas? Existe algum complemento que tem que ser feito? Sim. Geralmente, depois dos 2 anos de idade, não tem mais estudos assim que comprovem a falta da imunidade depois de retirada. Antes disso, dos 2 anos, o que acontece? Quando a gente nasce, a gente não tem o nosso sistema imunológico totalmente formado. Então, o nosso sistema imunológico, ele é ainda impressado na nossa mãe. E olha que engraçado, né? O Dia das Mães está chegando, então até isso a gente pega da nossa mãe. E até os nossos 2 anos, por isso que a criança fica muito doente, porque a gente não tem o nosso sistema imunológico formado. A gente pega emprestado da mãe e vai fazendo uma maturação do nosso sistema. Então, se retirar antes as amígdalas, pode ter que a criança tenha mais infecções. Porém, se retirar depois, não tem risco nenhum. Pois é. A dor de garganta é um problema assim que é impossível a gente não ter, que faz parte da estação e às vezes sai um pouquinho menos agasalhado, um pouquinho mais, toma uma bebida quente, pega aquele vento e
vai ter um momento que todo mundo vai passar por essa dorzinha, né? Não adianta. Mas quando fica aquele pigarro na garganta, aquela coisa, passou a dor, passou tudo, mas ficou aquela sensação, o que a gente faz? Geralmente esse pigarro é super normal, principalmente em infecções, porque ocorre um gotejamento pós-nasal, que é a caída de secreção do nariz para a garganta. Então, tu sempre fica com essa sensação de ter alguma coisa que está escorrendo, né? O que a gente pode fazer é manter a lavagem nasal, porque depois de a gente ter usado o antibiótico, é só uma secreção residual que a gente chama. É o nosso corpo tentando voltar novamente à normalidade. Então, esses resquícios podem durar até um mês. Então, o ideal mesmo é lavar bem o nariz com soro, não se automedicar, porque nesse momento, tomar algum xarope, alguma coisa, pode até piorar, o que vai fazer com que o muco fique mais grosso e seja mais difícil de ser expulso pelo corpo. Ouvido. É uma dor que as crianças, por exemplo, no verão, elas têm com muita frequência por causa do excesso de piscina. E no inverno, as pessoas adultas que dizem: todo ano eu tenho dor de ouvido e me cuido. Geralmente, uma dor de ouvido no adulto é proveniente de um má cuidado do nariz, porque a gente está conectado com o nariz e com o ouvido, através de um canalzinho chamado tuba auditiva. E o que acontece, principalmente no adulto, é que quando esse nariz fica cheio de secreção por conta do inverno, por conta de rinite, sinusite, essa secreção em excesso, ela migra para o ouvido e acarreta uma dor de ouvido, uma otite média, que é diferente dessa de piscina, mar, que é uma otite externa, até a medicação e o tratamento. Então, por isso que no inverno é muito mais normal os adultos terem essa infecção. Já as crianças, tanto no inverno quanto no verão, podem ter essa infecção média, principalmente as crianças pequenas, os bebês. Por quê? Porque as mães, às vezes, sem muitas orientações, fazem o mamar dos nenês deitado. E o que acontece é que o leite materno vai direto para o ouvido e causa uma infecção. Então, por isso é muito importante as mamães sempre colocarem as crianças para mamar um pouquinho levantadas, para esse leite ir direto para a boca e não voltar daí ali para o ouvido. Pois é, quando nós falamos em dores de ouvido, algumas pessoas, e acredito que chega muito no consultório, principalmente pessoas de mais idade, que tem aquela mania de cutucar. Está errado? Então, a gente não diria contra, assim, os cotonetes, porque eles têm uma função muito definida, né? Se você for pegar na caixinha do cotonete aí em casa e olhar atrás, está escrito não colocar no conduto auditivo externo, ou seja, não colocar no buraquinho. Então, as pessoas compram já fazendo o que o próprio fabricante fala que está errado. Se o seu ouvido está coçando, tem algum problema ali, tem alguma coisa que está acarretando essa coceira. Então, o ideal é a gente ver antes de coçar. Você não coloca a mão no buraco ali na terra para ver o que tem dentro. Pode ter uma cobra, pode ter uma aranha, pode ter algum problema. E é isso que acontece no ouvido. Pode ter cera, pode ter infecção, pode ter fungo, pode até machucar os ouvidos, como eu já vi várias vezes no consultório, que teve essa laceração, essa perfuração no tímpano, da membrana timpânica, o que acarreta, né, a entrada daí de micróbios que são externos para a parte interna do ouvido. E o nosso tímpano, ele tem até um poder de regeneração muito, muito grande, mas geralmente por infecções mesmo do corpo, uma infecção, uma otite média, mas quando nós mesmos causamos esse problema, a regeneração é muito mais baixa, então fica bem difícil. Pois é, aquela cera não é sujeira, né? Que fique bem claro. E se precisar retirar, precisa ser no consultório médico. Isso, o ideal é, com certeza, a gente ir no consultório, retirar lá, porque a gente consegue ver a profundidade que é o conduto auditivo externo, consegue ver em que lugar está a membrana timpânica e principalmente se o paciente tem alguma alteração anatômica. Isso é muito comum da gente ver. Como você olha as suas mãos e a direita não é igual à esquerda, o seu pé às vezes é maior que o outro, nosso ouvido não seria diferente. Então, cada pessoa tem um ouvido diferente e às vezes a anatomia dele. Ou seja, se você for lá e cutucar para frente dele, às vezes se ele for para cima, ele pode acabar tendo uma laceração e machucar bastante o ouvido. O nosso corpo envelhece e de que forma o nosso ouvido envelhece e a gente vai perdendo essa capacidade de ouvir com clareza?
Assim, Sandra, igual a qualquer parte do nosso corpo. Infelizmente, nós temos ruga no rosto, nós temos o cabelo branco. Eu sei que hoje em dia tem botox, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, pintar o cabelo, mas tem uma coisa aqui dentro da gente que a gente tem um reloginho, que ele está sempre indo para trás. E não seria diferente isso com o nosso ouvido. Então, o nosso ouvido, ali, o nervo auditivo, a cóclea, que é o nosso órgão da audição, ele também vai ficando mais idoso. E mesmo a gente parecendo super jovem por fora, tem coisas que não tem como mentir, e essa é uma delas. Então, se chama presbiacusia. A partir dos 55, 60 anos, a gente começa a perder a audição. Mesmo sendo em frequências muito altas, que a gente ainda não é a da fala, mas aquela frequência que o cachorro, que o gato escuta, começa já a ter alterações, e o nosso ouvido começa a sentir. Mas é possível também o uso de aparelhos, fazer o implante. Existe muita tecnologia hoje para que as pessoas continuem tendo uma audição de qualidade. Com certeza, mas o importante é, a gente tem essas soluções, mas quanto mais tempo esperar, pior deixar essa perda, mais difícil é a gente, por exemplo, protetizar, que é colocar uma prótese. Então, às vezes, você começou a sentir alguma dificuldade, o ideal é colocar o aparelho, que a gente vai meio que enganar o nosso cérebro, fingindo ali que o ouvido não está escutando mal e não ter essa perda, né, de audição piorada com o tempo. Então, ele meio que pausa a perda de audição. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já volta. E a gente vai falar no próximo bloco um pouquinho aí sobre pessoas que gostam da parte estética e de repente querem dar uma mudada no nariz, na orelha. É o nosso próximo tema aí com a doutora Ana Carolina. Nos aguarde. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados, que já está há 51 anos cuidando da sua alimentação. A Santa Mônica Imagem, que possui as melhores tecnologias em exames de imagem. Tem equipamentos na Santa Mônica que realizam exames com base em imagens internas do seu próprio corpo para a prevenção e o diagnóstico de doenças. Faça seus exames na Santa Mônica Imagem. Você pode agendar pelo telefone 2107-0500. E também a Campesato Farina, que cuida aqui do nosso cenário, do nosso estúdio. Então, muito obrigada a todos que fazem parte do programa. Hoje nós estamos conversando com a doutora Ana Carolina de Oliveira, que é otorrinolaringologista, e ela trabalha juntamente com o doutor João Elmar
nessa área aqui que é extremamente importante e que engana-se quem pensa que é uma área muito utilizada somente no inverno. A gente tem problema de garganta, de ouvido, de nariz o ano inteiro, né? Por incrível que pareça, com essa mudança de estação, toda época a gente tem algum probleminha. Isso, com certeza. O otorrino, essa nossa especialidade, ela é muito ampla, que além de ser atendimento durante janeiro até dezembro, também temos de todas as idades. A gente atende pacientes até de 1 dia até 100 e poucos anos. Então, a gente tem essa gama de pacientes, né? Então, um paciente recém-nascido, por exemplo, a gente pode ver que tem algum estridor, que é algum barulho diferente que ele faz ali da garganta, ou uma obstrução do nariz. Então, a gente já tem como fazer essa avaliação. Às vezes o freio da língua, que ele é preso, também já faz a frenulotomia, que é a retirada desse freio da língua. E também nos pacientes idosos, com a retirada de cera, a parte da audição. Então, a otorrino é muito ampla. Verdade, doutora. E a otorrino também, ela nos ajuda a respirar bem e ter um nariz bonito através do procedimento estético. Vamos falar um pouquinho sobre essa mudança que a gente pode fazer no nariz sem prejudicar as funções? Não, isso é muito importante. A primeira coisa que eu sempre falo para os pacientes que querem mudar a parte estética é que o nariz primeiramente foi feito para respirar. Ou seja, ele tem uma função. Então não adianta ele ser só bonito e não respirar bem. É que nem um carro que não funciona direito. Ele pode ser bonito por fora, ser bonito para deixar na garagem, mas se ele não te leva ali no mercado, na padaria, do que adianta, né? Então, podemos fazer e o ideal é realizar essa cirurgia combinada, que é a funcional e a estética. Pois é, essa cirurgia ela é uma cirurgia rápida, de rápida recuperação. O que é avaliado antes do paciente? Porque às vezes o nariz ele é bonito, mas a pessoa ela quer afinar um pouquinho mais. Como é que é estudado essa anatomia para não se distorcer com o rosto? Isso, a parte da estética, principalmente nasal, ele é o órgão que a gente mais olha, o segundo órgão que a gente mais olha quando a gente conversa com uma pessoa. Primeiramente, a gente olha os olhos e, segundo, o nariz. Então, ele é muito avaliado. Às vezes, pequenas deformidades, a pessoa já se incomoda. Mesmo outras pessoas não achando que o nariz é feio, às vezes uma pequena tortuosidade, uma giba, a ponta caída, se a largura da parte da base também é muito grande e incomoda, se quando ela sorri, essa ponta desce ou a base sobe, o que acontece muito em narizes, principalmente os narizes negroides, que a gente chama, né, que eles são muito largos, ou os narizes que a gente fala que são os hispânicos, que são italianos, esse tipo que tem a queda e o dorso muito grande. Então, primeiramente, a gente faz uma avaliação total do rosto do paciente, a parte do nariz, porque ele é um complemento. Então, não adianta alguém de 2 metros vir e pedir um nariz pequeno. Vai ficar desproporcional, vai ficar diferente, estranho no nariz dele. Então, pelo menos a gente sempre vê a parte da simetria e da proporção do paciente com o nariz. É uma cirurgia fácil, rápida de recuperação? Duas perguntas diferentes, mas a primeira é que não é uma cirurgia rápida. Ela é uma cirurgia demorada, geralmente demora de 3 a 5 horas até, dependendo do tempo, porque o nariz ele é milimetricamente, a cirurgia é de milímetros, então 1 milímetro para lá já muda muita coisa. Diferente às vezes de um abdômen, que se você deixar um pouquinho assimétrico não tem problema. O nariz tu olha praticamente 24 horas no dia, você acorda se olhando para o nariz, escova o dente olhando para o nariz, fala com alguém está olhando para o seu nariz. Então, pequenos ajustes são muito importantes na hora da cirurgia. Então, não é uma cirurgia rápida e muito menos simples, porque além de mexer com essa parte estética, daí ela vai mover, às vezes 2 milímetros já mexe toda a parte da respiração do nariz. Então, é uma cirurgia demorada. Eu sempre falo para os pacientes que o mais nesse caso é importante para isso, para a gente ver a parte da perfeição ali no nariz, tentar deixar o mais próximo do que você quer. Quando você sai ali do procedimento, ele está um pouquinho inchadinho. Esse inchaço, como é que ele vai reduzindo e a pessoa chega no ponto ideal esse é o nariz que eu quero, que eu sonhei? Quanto tempo? Sim, geralmente as pessoas saem do centro cirúrgico, elas ficam bem assustadas, porque além de inchado, geralmente o nariz sai muito empinado, que é aquela coisa que geralmente as pessoas não querem, né? Porém, o nariz, a gente já faz um cálculo que ele cai a ponta mais ou menos de 5 a 15 graus.
mais ou menos dependendo do tamanho da pele, da espessura da pele. Pode cair até em uma semana. Por isso que a gente tenta rodar mais o nariz quando sai da cirurgia e depois ele vai caindo aos poucos. Mas o que a gente fala é que o nariz vai ficar, como o seu nariz será, entre aspas, para sempre, mais ou menos de 8 meses a 1 ano, porque o nariz demora muito para se assentar no rosto. Ele tem muita vascularização, muita parte linfática envolvida, então os pacientes sempre me falam que acordam com o nariz, almoçam com o outro e vão dormir com o outro nesse pós-operatório imediato. Então, nesses 8 meses você vai ter um nariz bem diferente, mas a estrutura geralmente não muda, ou seja, ali a parte do dorso e a parte da giba. E isso você já vai conseguir ter uma boa noção do que será. Neste período, a pessoa não pode gripar, né? Porque se gripar, vai machucar o nariz? Tem coisas que a gente não consegue mesmo segurar, né? Se a pessoa ficar gripada, pegar Covid, espero que não, né? Graças a Deus. Porém, a gente sempre tenta tomar bastante cuidado, lavar bastante o nariz com soro, fazer a higienização correta ali da entrada do nariz, de onde foi feitas as incisões, que são os cortes que a gente entra no nariz. E sempre importante, qualquer dessas alterações, conversar com o médico para a gente tratar preventivamente. Não que vá acontecer alguma coisa assim, pegou uma gripe, mas o ideal é não ficar mexendo muito o nariz, porque a gente reconstrói, destrói e reconstrói ele de novo. Ou seja, que nem uma casa que a gente coloca ali alguns postes, algumas vigas de sustentação. Se a gente for lá e ficar batendo nela, como a gente faz quando está gripado, pode acabar deslocando essa viga e ter um resultado não tão bom quanto você esperava. A procura por procedimentos estéticos está cada vez mais precoce. No caso de cirurgias do nariz, existe uma data assim, ó, a partir desta idade você pode fazer, antes não é recomendado? Com certeza, na parte da rinoplastia existe uma idade para homens e para mulheres. Geralmente para mulheres a gente espera ela menstruar, a partir dos 14, 15 anos já pode ser realizada. Os meninos já, como eles têm 2 picos de crescimento, a gente prefere esperar um pouquinho mais, ou seja, ali pelos 17, uns 18 anos. Por quê? Porque todo o nosso crescimento crânio-facial, ou seja, aqui da nossa face, é proveniente das cartilagens. Então, como a gente muda essas cartilagens do nariz, o crescimento pode ser anômalo, pode ser estranho do nosso rosto. Então, a gente espera a gente ficar maduro para realizar essas cirurgias. Já a cirurgia da parte da otoplastia, que são as orelhas de abano, a gente só espera que as cartilagens estejam um pouquinho mais maduras, que ali pelos 5, 6 anos, mas não tão duras, que nem é no adulto, mas também não tão mole como é no nenê. E falando um pouquinho das nossas orelhas, que você acabou de tocar nesse ponto, como é que é feita essa cirurgia? Ela é diminuída o tamanho da nossa orelha? Ela é colada? O que acontece? Sim, então assim, a otoplastia mesmo é um procedimento cirúrgico e irreversível. Então ela não vai depois de um tempo abrir de novo, porque acontece isso com algumas colas. Hoje em dia estão fazendo bastante a otomodelação, que é sem cirurgia no caso, é só com fios que fazem a tração da parte da cartilagem. Esse sim pode estourar, pode trazer bastante infecção e inflamação, que a gente repuxa toda a orelha para trás e fixa apenas com fios. Então imagina você segurando a vida inteira as orelhas para trás. Se um dia com umas faixas a gente já fica meio estressado, ou pega sua mãe, dá um puxão de orelha todos os dias. Muitos pacientes falam que nessa automodelação sentem inchar e desinchar por conta dessa tração. Então o ideal é fazer a otoplastia, que é um procedimento cirúrgico, no centro cirúrgico, que a gente realiza um corte atrás da orelha, faz a dissecção, a gente corta a cartilagem, não retira, porque ali é um local com muita vascularização e a cartilagem, o ideal é sempre manter mais do que menos. Então a gente corta, a gente enfraquece ela e aí a gente molda ela como que a gente quer e depois sutura. Geralmente tem que ficar com uma faixa no cabelo 2 a 3 dias e depois de noite só dormir com ela, mas por conta de proteção. Não precisa mais ficar aquele 60 dias com uma faixa no cabelo, um monte de tempo, porque não vai fazer a diferença. Se a cirurgia foi bem feita, ela vai ficar com a parte de trás ali bem coladinha.
Geralmente ela é indicada para quem tem aquela orelha grande ou aquela orelha para frente? Ambas. Pode ser realizada tanto para a orelha grande quanto para frente. Geralmente a criança, quando ela vai para o colégio, ela começa a sofrer muito bullying. Alguns coleguinhas chamam de dumbo, chamam de orelhudo. Então aí começa a afetar a criança numa parte muito sentimental, desde quando ela é pequenininha. Então às vezes afeta, né, essa parte da comunicação, da inibição. Então se a criança começar a dar esses sinais, o interessante é realizar essa cirurgia, que não é uma cirurgia dolorosa. O pós-operatório é bem tranquilo. Na criança a gente nem retira os pontos, a gente faz pontos intradérmicos, ou seja, ela vai absorver esses pontos e depois de 2 semaninhas ela já pode voltar para o colégio, ou adulto, se fizer, já pode voltar a trabalhar em 10 dias, já está mais que bom. É possível fazer a cirurgia no nariz e na orelha no mesmo instante? Sim, a gente consegue realizar a oto e a rinoplastia juntas. Claro que o seu pós-operatório vai ser um pouquinho mais difícil. Você vai estar parecendo uma múmia, com um curativo no nariz, na orelha, vai estar com o nariz trancado, um pouco inchado. Então, talvez seja um pouco mais difícil, mas tivemos vários pacientes que preferem já aproveitar a anestesia e já realizar as 2 juntas. Então, pega e já faz tudo junto. Hoje a otorrino ela está muito avançada. É possível chegar no consultório para tratar uma coisa, descobrir outra e melhorar outra? Com certeza. Geralmente acontece muito isso com o exame físico, né? Independente se a paciente veio com queixas no ouvido, eu olho sempre a boca, o nariz e os 2 ouvidos. Não vou lá e olho apenas o ouvido que está doendo. Porque nessas indas e vindas a gente já descobriu várias coisas. Já descobri, assim, câncer na garganta, que o paciente estava achando que era uma afta que não melhorava. Já descobri que tinha, às vezes, um objeto dentro do ouvido do paciente de muito tempo e ele não tinha falado para a mãe. Já tirei massinha, tudo que é coisa do ouvido e não tinha nem comentado com a mãe. Então, às vezes, nesse exame físico, tem que ser feito completamente, nunca é pela metade, para a gente ter esse conhecimento. Verdade. Hoje o consultório ele está com você e com o Dr. João Elmar. É possível agendar consulta, o endereço? Eu gostaria que tu passasse isso tudo pra gente, para as pessoas. Eu sei que é bem conhecido o consultório, mas como a gente fala às vezes da doutora Ana Carolina, não se toca que é junto com o doutor. Isso, então eu atendo com meu pai, que também é otorrinolaringologista, então a gente divide não só o consultório, mas a mesma especialidade, e o almoço também, na maioria das vezes. Mas a gente atende ali do lado da emergência do Hospital Santa Terezinha, exatamente está escrito emergência no prédio do lado, que é na rua Porto Alegre 330, a sala é 53 e o telefone é 3522-1688. Se precisar fazer um procedimento, está em boas mãos, porque geralmente é discutido o caso entre vocês dois. Isso, na verdade, todos os procedimentos a gente faz juntos, sempre eu e o Dr. João Elmar. Um como cirurgião principal e outro como auxiliar sempre. Então, se consultar comigo é consultar com ele em tabela, com certeza. Doutora, obrigada por estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a nossa saúde, que é importante a gente trazer essas informações para as pessoas e saberem que aqui em Erechim a gente tem profissionais qualificados para fazer os procedimentos mais inovadores que existem na atualidade. Que bom, muito obrigada pelo convite, então um abraço a todos, feliz Dia das Mães e que todo mundo fique bem. E a gente também agradece a todos os nossos apoiadores desse programa, a Unimed Erechim, a Unicred Eleva, a Santa Mônica Imagem, o Master Supermercados, o Instituto de Óleos Santa Luzia e a Campesato Farina. E a todos vocês, uma boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor.
para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia.